Oh. She almost hit me, right? What are you talking about? Where are you from? South Korea. South Korea, very Yeah. nice. I'm from Turkey. Turkey. Yes. Korea? It's Yeah. Korea? No, no. No? Germany. Germany. Yeah. Oh, okay. Yeah, bye. Very nice. Korea is very good. Racist, Nice. right? Hi! Don't do it! 아유 마도까지 바로 가도 더 바빠 Racist, yeah! Don't do it! Where's that? I know, it's racist. Sorry, I will not. Né, meus amigos, estamos em 2021 e mesmo assim ainda existe o racismo, pelo que vocês acabaram de perceber claramente nos clipes que acabaram de passar por aí. De uma sul-coreana streamer chamada Gina Lee, que faz streams lá na Twitch, que nessa ocasião aí que aconteceu foi em 2020, no finalzinho de 2020, lá em Berlim, na Alemanha. E sendo bem sincero, eu acompanho algumas streamers que fazem streams nesse estilo, que é chamado IRL Stream, se eu não me engano significa In Real Life. Basicamente é um vlog full time em que ela grava todo o processo de sua vida e leva o público junto pela cidade, pelo evento ou sei lá, pelo monumento histórico. E a que eu mais assisto é a Ginity, que também é sul-coreana, por coincidência. Mas de todas as vezes que eu vi a stream da Ginity, eu nenhuma vez vi claramente ali algum ato de racismo contra ela. Até porque a maioria das streams que ela faz é lá na Coreia. Thank you for the beats. Thank you. Did you hear that? Did you hear the bicycle man calling me China whore? Mas ao encontrar esse clipe da live da Jenny, que apareceu em minha home no YouTube, não tem como você ver aquilo ali e não ficar indignado. As atitudes daqueles homens são claramente infantis. Você vê aquilo ali e pensa, poxa, eu tô vendo aqui algum vídeo da quinta série, os caras são barbados, velho. E eles fazem aquilo no meio da rua, como se não fosse nada pra uma mulher que estava fazendo o seu trabalho. Aquilo foi muita imaturidade da parte deles, cara. E não pense que foi só porque, eles eram mais novos. Por que não, velho? Teve um take mais pra frente ali que um senhor, cabelo grisalho, tava zoando, tava caçoando dela em meio de um restaurante, velho. Hey, that's racist. I love Germany. Don't become racist, please. It's racist. It's racist. A lot of people watching you, they will attack you. Se intrometendo, se jogando na frente da stream ali, brincando pelo fato de ela ter olhos puxados, porque obviamente ela é coreana, velho. É questão de genes, é a sua aparência. Ela não escolheu ser assim, ela é assim. Não que seja algo de errado, velho. Eu curto muito a cultura coreana. Me respeito eles. Respeito ainda mais do que muitas culturas, principalmente os americanos, velho. Mas aquele senhor, naquela idade, ser tão imaturo daquele jeito, velho, de não ter um pingo de respeito sobre aquela mulher que estava ali sentada, jantando no restaurante. De certo, quando ele era criança, ele fazia muito disso, né? Brincava, caçoava com seus amigos como se não fosse nada, e seus pais olhavam ali e ficavam rindo. Nossa, que bonitinho, olha, eles estão brincando ali, né? Mas quando ele cresceu, seus pais se foram, ele continua ali com a mesma atitude de quando era criança, uma infantilidade, uma imaturidade tão grande sobre algo que pra eles parecia, nossa, muito hilário, né? Muito hilário. Mas sabe o que é pior que isso? Você ver a insensibilidade das pessoas que estão ao redor, velho. De verem uma situação naquelas e, no mínimo, não prestarem uma ajuda, não derem um puxão de orelha naqueles caras para dizer que eles estavam sendo inconvenientes ali. É tão difícil você chegar ali e falar, pô, pode parar um 10 aí, tá vendo que ela não tá se sentindo bem com essa situação aqui? Poderia, por favor, parar, senhor? Porém, ninguém fez isso. Teve até uma senhora que estava ao lado da Jenny, naquele mesmo restaurante,
almoçando junto, jantando, independente da situação, que estava rindo da forma como aquele senhor estava tirando sarro da cara dela e de seu trabalho. Esse tipo de atitude eu não penso que seja algo cultural alemão, até porque em certas culturas acontece esse tipo de coisa, como por exemplo no Japão, cara. Se no Japão você tentar se adaptar à língua deles, que já é algo difícil, for falar um japonês meio torto, que tiver um pouco de sotaque, o pessoal de lá vai rir um pouquinho de você. Creio eu que isso daqui é uma parada mais leve, velho. Mas você vem ali com uma questão de racismo sobre uma outra pessoa só porque você não gostou da forma dela, da aparência dela, sei lá, velho. E você vai lá e faz umas brincadeirinhas para se mostrar para seus amigos que estavam ali ao redor, porque todos vocês estavam bêbados curtindo no meio da rua ou em um restaurante. Claro, né? Não saia apedrejando todo e qualquer alemão que você ver no meio da rua só porque eu fiz um vídeo sobre um caso racista que aconteceu, até porque não são todas as pessoas que são assim. Um tempo depois, um senhor que viu aquela situação foi lá de encontro com a Jenny e se desculpou pela sua nação, pelos seus compatriotas. Hello. Hello. Very good girl. Welcome to Germany. I'm sorry about my German compatriots. I feel sorry. She's very good and come please to Germany. German people are so kind, you know. Can I get your Yes, hug? of course. Oh, thank you, Bruno. What is your name? My name is Philip. Philip. Oh, Yes. danke schön. E você vê que mesmo ela tendo sofrido esse tipo de coisa, ela é tão matura e positiva em relação ao que pensa e o que sente, mesmo depois daquelas situações. Some people blame at German people, right? Don't do that. Every German people are so nice. Only them was bad, right? Only them made some mistake. Others are so nice. Tenham respeito uns pelos outros. Se virem algum tipo de racismo acontecer em sua frente, por favor, peça com a educação que a pessoa pare. Racismo existe, ainda vai existir, se não podemos ficar calados vendo esse tipo de coisa. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e um abraço.